E agora a gente vai falar sobre o visual, sobre seus cabelos, na verdade. A Cláudia vem pela primeira vez ao programa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Para falar de visagismo capilar. A gente já explicou aqui no Mais Diário o que é visagismo. Sim. Mas o visagismo capilar eu nunca tinha visto. Porque Sim. cada pessoa tem uma característica e essa característica tem que ser respeitada. Isso mesmo. É isso. Cada indivíduo é único e especial. Então, no visagismo, nós consideramos as características comportamentais e proporcionais anatômicas, como um todo, né? E aí, em cada detalhe. Na consultoria visagista capilar, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar as características comportamentais, como essa cliente, ela é mais expansiva ou ela é mais introspectiva? Ela gosta de cores fortes, de cores vibrantes, ou ela gosta de ser vista de forma mais discreta, um brilhinho mais suave? Então a gente tem que considerar as características comportamentais também, além das características proporcionais anatômicas, porque muitas vezes a gente vai personalizar um corte. Então, se a cliente já tem muitos ângulos no rosto, provavelmente ela não vai querer projetar mais ângulos no corte, ela vai querer dar uma suavizada, vai querer utilizar uma finalização mais ondulada. E a gente considera as características cromáticas. E aí a gente vai fazer uma análise breve durante a consultoria capilar, que é a constatação da temperatura e do contraste dessa cliente, para a gente personalizar as mechas, por exemplo. Tem uma coisa muito curiosa que eu vi lendo, né, dando uma olhadinha nas suas redes sociais, que é a análise da cor, levando em consideração, claro, o tom de pele, porque tem gente que tem pele mais quente, pele mais fria, pele oliva, mas um ponto muito interessante que é a cor do olho. Sim. Até a cor do olho, a análise dessa cor, a cor da íris, também é levado em consideração na hora de fazer? Sim, dentro das nossas íris nós encontramos nuances incríveis para conectá-las às pontas do cabelo. Não existe um moreno iluminado tão lindo quanto aquele que traga nuances da sua íris, porque fica super compatível com você. Valoriza o olho, né? Muito mais. O olho fica mais reluzente, mais brilhante. Muito bom. Quais são os pontos, no geral, que você analisa na hora que sentou a sua cliente? A Ana sentou, o que você analisa? Ela fala, eu quero ser super loira. Analisou o fio e o que mais? Ela senta, eu já dou uma prancheta para ela preencher algumas informações cruciais. Eu quero saber qual é a rotina de cuidados dela em casa, como é que ela lava o cabelo, o que ela usa, de quanto em quanto tempo, se ela seca o cabelo toda a lavagem, e se ela seca, se ela usa protetor térmico ou não. Então eu preciso saber qual é a rotina para saber se aquilo vai compor ali na realidade dela, né? Se ela vai conseguir sustentar aquilo que eu vou projetar como proposta visagista. E aí, eu começo a percepção tátil e visual. Eu toco nos cabelos dela, depois eu ligo o tricoscópio, que é um aparelhinho de tricoscopia, e a gente analisa a qualidade da fibra capilar. E aí, com muito cuidado, eu analiso a qualidade das pontas, a qualidade do cabelo como um todo, analiso o couro cabeludo, né? E vou projetando algumas propostas na minha mente já, considerando a qualidade do fio. Feita a análise da qualidade do fio, a gente parte para as análises comportamentais e características pessoais, como a cor, as linhas do seu rosto. Existem mulheres que reclamam que o rosto é redondo. E a gente pode projetar linhas inclinadas nas mechas, no corte. Uau. E isso vai trazer um equilíbrio visual. Então as expressões lineares são muito importantes. Por isso que eu gosto de trazer os meus paquímetros para analisar as linhas da face. Com esse paquímetro eu meço a altura da face e com esse eu meço a expansão. A região mais projetada do rosto da Ana, que seria essa daqui, é o ponto mais projetado. Isso vai face influenciar no volume, na finalização, se vai ser mais reta, Vamos se vai ser supor mais que ondulada? nós não estivéssemos falando só de mechas, mas de corte também. E a Ana quisesse um franjão. Seria super interessante projetar esse franjão aqui no ponto ósseo. Ia trazer muita visualização para essa região. Você vê que essa parte é a menor? Ia trazer um impacto visual maior para cá. Outra coisa que a gente pode fazer é projetar a ponta do corte através do equilíbrio linear. Então, se é uma pessoa que tem um rosto muito redondinho, como eu falei, você já percebeu que a maioria das mulheres com o rosto mais redondinho tem projetado pontas? Houve aí um boom naquele corte long bob com as pontinhas mais projetadas, porque ele dava a sensação de afinamento nessa região. E aí vamos para as características cromáticas. O que é importante considerar na consultoria visagista capilar? O contraste pessoal. Sim. E aí a gente analisa
a diferença de tons, a diferença dos níveis de tons, eu vou colocar a mãozinha que aqui. é mais ou menos a mesma coisa da cartela de cores que a gente já tinha análise mostrado, de coloração tá? pessoal, isso mesmo. A Ana, ela é médio contraste. Então, ela harmoniza bastante com nuances em médio contraste, menos impactante. Ela não ficaria tão harmônica, esteticamente falando, né? Com uma mecha super platinada e o fundo escuro, por exemplo. Porque isso traria à tona um alto contraste no cabelo. E o contraste dela é médio. Entendi. Outra coisa que a gente analisa bastante na consultoria capilar é a temperatura. E a gente já conhece a Ana, mas eu vou mostrar aqui para vocês que as mechas quentes não a valorizariam tanto quanto as mechas frias. E ela até gosta mais. Perceba uma coisa, eu estou sempre considerando aspectos comportamentais e o gosto pessoal da cliente. Isso é muito importante. Por quê? Tem cliente que harmoniza mais com mechas frias, mas ela não quer. E o que a gente vai respeitar? Os desejos e as necessidades de cada cliente, antes mesmo de encaixotá-la, né? De colocá-la dentro de uma caixinha. Não, Ana, você é fria, tem que usar mechas frias, roupa em tons frios e pronto, acabou. Não existe isso, né? Comportamento, a forma como a gente se enxerga diante do espelho, sempre vai falar primeiro. Para você, pra gente finalizar, qual é o seu sentimento na hora que você vê uma pessoa que estava ali meio perdida e com uma mudança de cabelo, tonalidade de cabelo, às vezes o corte se descobre? Olha, Jéssica, eu acho que a grande sacada do profissional de beleza é fazer parte daquele momento da cliente, sabe? Participar de momentos importantes na vida dela, isso é sensacional. Então a gente tem que mergulhar de cabeça no processo de consultoria visagista, entender o que a cliente vê diante do espelho hoje, o que ela deseja expressar depois da consultoria e construir ali com ela ferramentas que façam sentido no seu visual para que isso traga versatilidade e praticidade para o seu dia a dia. Para que ela possa encontrar a sua melhor versão todos os dias. Porque nem sempre a gente quer ser espalhafatosa ou recatada. Um dia a gente acorda espalhafatosa e no outro a gente acorda mais discreta, mais recatada, não é? São de fases. Nós somos várias em uma só. Então a gente tem que trazer sempre a compreensão dos pontos específicos da cliente para que ela consiga se virar sozinha em casa, no dia a dia. Isso que é importante. Obrigada por estar aqui, viu, Ana? Eu que agradeço pela oportunidade. Cláudia, obrigada por Imagina. explicar um pouquinho. Foi super rápido, é claro. Sim. Mas quem quiser conhecer mais sobre o visagismo capilar, tá lá nas redes sociais da Cláudia e que você volte muitas outras vezes aqui no programa. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, gente.